Caríssimo irmão, caríssima irmã, com a luz, a força, o poder do Espírito Santo, vamos iniciar mais uma conversa. Conversa hoje que vai ser a continuação de ontem, ainda sobre o pecado, de uma maneira muito simples. Não vou aqui usar a psicologia atual, as modalidades da apresentação do pecado na atual, contemporânea teologia moral, mas daqueles dados simples, todo mundo pode entender e pode também viver. Que o Espírito Santo nos ajude. Que Maria Santíssima, toda pura, toda santa, aquela que não tem mancha nenhuma de pecado, também esteja conosco, para que nós possamos dizer o que é certo e viver aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, na nossa última palestra, nós falamos sobre o pecado em geral, dentro dessa perspectiva de simplicidade, facilidade para a boa compreensão. Falamos o que é o pecado, expressão de Santo Agostinho, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, falamos da lei eterna e falamos também da gravidade do pecado visto na cruz, visto no Cristo na cruz, pregado na cruz. Depois vimos que a variedade de pecados contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos, pecados, pensamentos, desejos, palavras, ações e omissões. Falamos também que o pecado, a repetição do pecado, pode gerar vícios, mau hábitos, como aparece, por exemplo, nos 7 pecados capitais. E depois, por fim, falamos da responsabilidade pelos pecados. Nós somos responsáveis pelos pecados, nossos pecados, pelo pecado do outro, se culpavelmente cooperamos, de exemplo até do aborto, ou então provocamos. Então, nós temos que nos arrepender desse pecado, pedir perdão por esses pecados e que devemos rezar pelas pessoas que levamos o pecado, para que elas se arrependam também e Deus absolva. Para isso, nossas orações, nossas obras de misericórdia e nossas penitências, nossos sacrifícios. Hoje eu gostaria de falar sobre categoria de pecado. Mas veja bem, para mim, pecado é pecado. Pecado é, como eu disse, é uma cusparada no rosto de Deus. Se Deus é amor, toda vez que eu faço um corte nesse amor, uma intervenção nesse amor, faço uma ruptura nesse amor, é pecado. Por isso já é grave. Ofender a Deus é grave. Em si, todo pecado é grave. Mas, aqui quando falamos de gravidade e pecado, não é que queremos dizer que todo pecado é igual. Há uns que ofendem menos a Deus, outros ofendem mais a Deus. Mas não podemos esquecer que todo pecado em si é uma ofensa direta a Deus, portanto é grave. Mas devemos então evitar o pecado porque é uma ofensa direta a Deus. Todavia, como eu disse, algumas ofensas são mais graves do que outras. Primeiro pecado, primeira categoria de pecado é o pecado original. O que é o pecado original? É aquele pecado dos nossos primeiros pais que foi transmitido a todos os seres humanos pela unidade de origem. Está na Bíblia. São Paulo nos fala pelo pecado de um, todos nós sofremos. O pecado dos nossos primeiros pais foi transmitido através das gerações a todos os povos. Por isso eu lembrei aqui o Salmo 50, minha mãe me concebeu no pecado. Esse pecado original é perdoado pelo batismo, mas deixa muitas consequências. Veja bem, a teologia nossa católica não diz que o pecado original destruiu totalmente a nossa capacidade de amar, de louvar a Deus, de fazer o bem. Não. Estragou,
mas não destruiu totalmente, como algumas correntes teológicas afirmam. Como eu não estou aqui para debater teologia, nem também discutir com outras tendências teológicas, eu quero apenas dizer que a nossa teologia católica diz, não destruiu totalmente, porém corrompeu. Corrompeu gerando ignorância em nós, ignorância do bem, ignorância da verdade. E daí então eu penso que a misericórdia de Deus trabalha muito, porque há muita gente que faz o mal por ignorância. Ignorância. Algumas pessoas já me disseram isso, isso é pecado. Eu digo, mas você está ofendendo a lei de Deus. Não sabe. E muitas vezes pessoas que vivem na igreja, não têm a devida catequese, não têm a evangelização correta, gerou também em nós o pecado, consequência, o sofrimento. Comerás o pão no suor do teu rosto. Quando nós tínhamos os dons preternaturais, nós não tínhamos o sofrimento. Mas hoje, o sofrimento é inerente à natureza humana. É inerente. Nós não podemos, de modo nenhum, hoje em dia, de modo nenhum, dizer que não, eu não sofro. Não, todos nós sofremos. Não há possibilidade de você passar na vida sem sofrer. Se você vai passar a vida sem sofrer, é porque você não viveu. Você morreu antes de viver, antes de nascer. Se isso fosse possível. Passar a vida sem sofrimento é impossível. Mas é consequência do pecado original. A morte também é consequência do pecado. São Paulo faz um discurso sobre isso. Tanto assim que a morte de Cristo vence a nossa morte, dando-nos a possibilidade de viver para sempre. A nossa morte é vencida, é dragada pela morte de Cristo, pelo poder de Cristo. Paulo pergunta à morte, onde está o teu poder? Porque pela nossa morte nós somos agora candidatos à vida eterna na casa do Pai. Mas a morte continua existindo. A inclinação ao pecado, a concupiscência. Então, o próprio São Paulo diz, sobre todo esse tema, São Paulo fala bastante. São Paulo diz, eu vejo o bem, aprovo o bem e faço o mal, que eu não quero. É a inclinação da natureza. Nós somos muito inclinados a tudo que não presta, a tudo que é comodismo, a tudo que é gostoso, a tudo que dá prazer, felicidade passageira. Isso é concupiscência, isso é inclinação ao mal. Isso é consequência do pecado original, que é perdoado pelo batismo, mas ficam essas marcas, essas consequências na nossa vida. Outra categoria de pecado é o chamado pecado mortal. Olha, como eu disse antes, todo pecado é grave. Mas a Bíblia diz, há pecados que não geram a morte. E há pecados que geram a morte, daí pecado mortal. É quando há uma matéria grave. Quer dizer, o pecado é de tal maneira que você, fazendo aquele pecado, você está condenado à morte eterna. Esse pecado nos tira a graça santificante. E tirando a graça santificante, ele nos leva para o inferno. Claro, se nós não nos arrependermos sinceramente, não só arrependimento interno, pela confissão, se possível. O pecado mortal é gravíssimo, gera morte. E há muitas coisas que nós fazemos e gera o pecado mortal.
é quando você tem uma matéria grave. Por exemplo, há os mandamentos da lei de Deus. Não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe, assim por diante. Todos esses mandamentos, se de respeitados, são matéria de pecado mortal. Aí é preciso você se confessar e, além de se confessar, você se arrepender sinceramente. Pecado mortal, alguns pecados mortais cuja absolvição é reservada ao Papa, como é o caso, por exemplo, do aborto. O Papa, por sua vez, transmite esse poder, delega esse poder a outros bispos, padres. Sempre delega aos bispos, os bispos delegam aqueles padres que eles acham que têm necessidade, que são pagos, são pastores. Então, notem bem, volto a dizer, todo pecado em si é uma ofensa dura a Deus. Mas há uns que têm uma matéria grave. Uma coisa é você dar um tiro, outra coisa é você dar apenas um cortezinho na mão, na perna. Aí está a diferença. Mas a grande diferença está no amor. Deus é amor. O pecado é a ruptura do amor. Então, quem ama faz de tudo para não romper esse amor, para viver cada dia mais esse amor. Então, a gravidade me parece que deve ser baseada no amor. Se eu ofendo, corto, rompo esse amor de uma maneira definitiva ou de uma maneira séria, ou se não, você apenas complica um pouco esse amor, mas ele continua vivo e até brota com mais força, com mais coragem. E depois vem o pecado chamado venial. É quando se trata de matéria leve, isso, ou então uma matéria grave, mas sem consentimento. Esse pecado venial não quebra, não rompe totalmente, não faz uma ruptura definitiva com Deus, no amor de Deus, mas enfraquece a força contra o pecado e manifesta um afeto desordenado aos bens criados. Esse pecado merece penas purificatórias. Pode confessar? Não deve. E depois ele também é absolvido pelas penitências, pelas orações, pela mudança de vida, pela conversão. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, há umas condições básicas para haver pecado. Primeira, ciência. Saber que aquilo que eu estou fazendo, ou omitindo, ou desejando, ou pensando, é grave. É uma ruptura do amor de Deus. É uma ofensa à lei de Deus. É um ferimento no coração de Jesus. É um fechamento do coração ao Espírito Santo. É uma repugna ao Pai. É um deixar a casa do Pai. Ciência. Se eu não sei que é pecado, uma criancinha que nasce não sabe ainda de nada. Consciência. Uma coisa é ciência, outra coisa é consciência. Está ciente que aquilo é mal e você está consciente. Não está inconsciente. Acontece um caso, pode acontecer um caso que inconscientemente você provocou. Por quê? Porque você provocou no seu subconsciente, no seu inconsciente, a maldade. É o caso do sonho. Sonhos eróticos, que podem ser pecado se você antes de dormir provocou, com leituras, com visões, com programas de
televisão, de computador. Mas se você nada disso fez, você não peca. É preciso a consciência. Ciência e consciência. Suponhamos que você está com uma arma na mão e atira aquela arma, ou atira com aquela arma numa árvore, mas você julga que está sozinho no mato, não tem ninguém. Mas só que atrás daquela árvore existe alguém. Você não vê e aquela pessoa é ferida. Você não pecou. Você não sabia que ela estava ali. Ciência e consciência. A pessoa sente consciência, não peca. Terceiro, consentimento. Isso é muito interessante, porque há muita gente que pensa que qualquer pensamento mau, qualquer tentação é pecado. Não. Você, na hora que você tem um pensamento mau, tem ciência de que ele é ruim, é contra a lei de Deus, você não pode alimentá-lo. Você está consciente, não está fora de si, mas naquele momento você não dá seu consentimento. Por exemplo, Jesus Cristo, no final do seu grande retiro, para começar a sua vida pública, ele foi tentado por Satanás. Tentação de orgulho, de ser grande. Jesus sabia que era mau. Afasta de mim, Satanás. Jesus teve consciência, estava consciente, mas Jesus não consentiu. Quando Jesus teve uma tentação forte no Jardim das Oliveiras, ele disse: Pai, se for possível, passa esse cálice. Mas na mesma hora ele tem consciência e consciência de que aquilo é errado. Ele tem que fazer a vontade do Pai. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Ele não deu consentimento. E uma última condição, que não haja nenhuma justificativa. Por exemplo, perder a missa ao domingo. Mas eu sou doente, não posso ir. Não há pecado, porque perder a missa é um pecado grave. Dia santo, domingo e dia de guarda. Durante a pandemia, no começo, o bispo disse: olha, quem tiver, pode ficar em casa, assiste em casa. A igreja estava fechada. Quando a igreja abriu em agosto de 2020, o bispo falou, o bispo que tem autoridade para isso. Aqueles que têm uma idade avançada, ou que são no risco, etc., estão dispensados de ir. Então, quando não há justificativa, ou melhor, quando há uma justificativa, então você não tem o pecado. Agora, você tem pecado quando não há justificativa nenhuma, você tem ciência, consciência e consente. Então, eu estou dizendo isso para aliviar a mente de muitas pessoas que têm uma consciência delicada e fica logo pensando que é pecado. Portanto, olha, objetivamente perder missa é pecado, mas subjetivamente não há pecado, porque não houve culpa e, consequentemente, não há pena. Nós vamos falar agora sobre culpa e pena. Mas eu estou me estendendo bastante, então acho que por hoje basta. Eu não gosto de ficar muito longo para não cansar. Eu gosto de ser breve para dizer aquilo que é necessário. Eu não sei quantos minutos, mas acredito que já falei bastante. E por isso, por hoje, eu vou encerrar. E no próximo, nós vamos tomar os pontos finais desse nosso discurso sobre o pecado. Que Jesus abençoe todos vocês, que Nossa Senhora esteja com vocês, que o Espírito Santo ilumine e dê força a todos vocês e a mim também, que o Pai abra seus braços para nos abraçar com amor. Amém.